Mais conhecida pelos seus romances, ou até pelos ensaios, Agostina Bessa Luís deixou uma obra vasta e com algumas surpresas. É o caso do livro Crónica da Manhã, publicado pela Guimarães em 2015, e que reúne pequenos textos ditos pela própria autora aos microfones da RDP entre outubro de 1978 e fevereiro de 1979. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos e pouca coisa para lhes deixar. Antes de morrer, o que aconteceu de maneira súbita e que não interessa a explicar, olhou em volta e viu a um canto uma enxada pendurada num prego, uma viola e uma balança em cima da mesa. Foi isto que ele repartiu pelos filhos. Quando ele morreu, os 3 rapazes ficaram muito impressionados e quiseram honrar a memória do pai, dando emprego aos legados. O que herdara a enxada foi para o campo e cavou, sem parar. Saltavam pedras por todos os lados. O mato arranhava-lhe as mãos, feria as pernas na cana de milho seca. Chegou ao fim do dia muito cansado e disse: "Triste destino meu, tenho uma enxada, mas falta-me o gado, o poço e as sementes. Nunca hei de ganhar nada e vou morrer de fome." O outro irmão, que tinha a balança, sentou-se à porta e pôs-se a pesar tudo. Pesava as palavras que dizia, o vento que corria e a sombra da ramada. Pesava os negócios, as amizades e até os sorrisos das raparigas. Ao fim do dia, reparou que uma balança não é boa herança. "Triste de mim", disse ele, "é melhor pesar a alegria com o sofrimento, a força com a serenidade, em vez de usar estes pesos de cobre. De outro modo, vou morrer na miséria." O terceiro dos irmãos pegou na viola e foi pelos caminhos. Cantava, mas como tinha uma voz má, as pessoas riam-se e troçavam. Tocava, mas não sabia música e só conseguia sons desafinados. Então disse: "Triste de mim que tenho com que parecer festivo e não há festa. Tenho unhas e isso não me basta. Agora vou morrer de vergonha." Ao certo, não sei o que lhes aconteceu, mas não tiveram brilhante destino. Até o mais terno dos pais não nos pode fornecer a lógica do conjunto com o ouro e a prata das suas economias. Até aos nossos dias, os símbolos atuavam nas pessoas como ideia de um espírito coletivo. Pode parecer surpreendente que o teatro grego, aparentemente destinado a um público de nível moral e intelectual muito elevado, tivesse a audiência das grandes multidões. O inconsciente coletivo não comunicava através da linguagem heroica ou poética. Era o símbolo o que o tornava ativo e produzia o excitante que permite às massas reconhecerem uma identidade comum. Também na Idade Média, essa Idade Média tão caluniada e muitas vezes reduzida a uma caricatura infamante, encontramos o símbolo como agente catalisador. Só assim se explica que a erudição eclesiástica e o aparato da sabedoria catedrática não repugnasse aos fiéis. O símbolo predomina como entidade tangível e que não decepciona a inteligência da participação. Porém, o espaço habitual do símbolo está vazio. Por isso, a possibilidade de coexistência ordenada e múltipla parece ter-se esgotado. Distinguem-se as funções, as qualidades e os graus de uma instituição. Mas, como aconteceu com os irmãos que tiveram uma herança de objetos concretos, estamos limitados à sua representação imediata. A lógica do conjunto escapa-nos. O símbolo tornava inteligível a lógica do conjunto e o símbolo perdeu os seus efeitos definitivamente. Mas existe e existirá sempre uma codeterminação comum.
e, portanto, um projeto de linguagem que escapa às garantias da razão. O homem transcende o símbolo porque o símbolo era só um meio de pensar o mundo efetivo. Assistimos, na atualidade, ao arrastar de todos os símbolos, da família, da moral, da pátria e do Deus de santuário. Esse fim do mundo, em que preservam pequenas recuperações de índole conservadora, é também o princípio do mundo. Estamos mais desamparados de convicções e certezas. Em relação às coisas já pensadas, sabemos que elas já não nos representam inteiramente. A imaginação radical, como fator de criação, mais uma vez se levanta do horizonte impossível.